Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos eles, e eles comentavam entre si: "Que palavra é esta? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, querida irmã, não me apresentei no início da missa. Sou o padre Luvanor, sou da diocese de Uruaçu, fica ao norte de Goiás. Estou atualmente trabalhando ali na formação, no seminário interdiocesano, como uma missão que nos foi permitido e pedido para que a gente pudesse estar aqui em Goiânia pelos próximos 3 anos. E assim, hoje com vocês, o Padre Davi me pediu para celebrar esta Santa Missa, e tem, me parece que uma reunião agora à tarde, e juntos ouvir a palavra e ouvir o que Deus tem a falar comigo e com você. Você não saiu da sua casa para ouvir o Padre, mas ouvir a palavra de Deus proclamada, palavra que pode transformar o nosso interior, mudar naquilo que nós precisamos. Hoje nós olhamos a primeira leitura, nós estamos já uns 2, 3 dias acompanhando uma leitura sequencial da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, é interessante que quando ele forma as suas comunidades, ele fica ali por um tempo, suscita lideranças e deixa então aquelas lideranças naquele lugar e vai para outro lugar formar novas comunidades. No entanto, quando ele está em outros lugares, chega sempre informações de como estão aquelas comunidades formadas. Me parece que ele já estava em Éfeso nessa ocasião, e chegou então informações que as pessoas da comunidade de Corinto, da cidade de Corinto, onde ele havia passado, estavam se dividindo. Alguns diziam: "Eu sou de Apolo", outros diziam: "Eu sou de Pedro", outros diziam: "Eu sou de Paulo", inclusive outros diziam: "Eu sou de Cristo". Então, nessa comunidade dividida, Paulo escreve a eles, pedindo que não estivessem mais divididos, mas que estivessem unidos no Cristo, pois tudo converge para Ele. E hoje nós olhamos a leitura, fala-se de uma comparação entre o homem psíquico, o homem que coloca a sua confiança no intelecto. Isso devido, claro, à influência do helenismo. Os gregos haviam, inclusive, colocado influências naquele povo. No entanto, pensar então esta realidade: o conhecimento pelo conhecimento, ele não leva às verdades mais elevadas. Paulo vem dizer então deste homem tomado pela realidade do Espírito e aquele que confia na força humana, no intelecto. Se nós pudéssemos tomar aqui um versículo que pudesse nos iluminar, é preciso então dizer desse versículo 10: "O Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus." Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Gente, o conhecimento pelo conhecimento, ele não gera em nós sabedoria. Existem pessoas muito inteligentes que usam a inteligência para a maldade. Louvado seja Deus que tem pessoas muito inteligentes que usam a sua inteligência para fazer o bem.
E a inteligência, unida à vontade de Deus, unida ao Espírito de Deus, ela provoca em nós a sabedoria. Pensar, por exemplo, alguém que inventou o avião, que serve para fazer tantas coisas boas, para unir pessoas, mas alguém com a sua inteligência maquiavélica o usou para jogar bombas. Pensar então hoje essa realidade. Paulo está comparando aquele que usa a sua inteligência influenciada pelo mundo e aquele que usa a sua inteligência influenciada pela bondade de Deus, que se torna assim sabedoria. Versículo 14 condensa essa mensagem. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, por isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Certa vez eu estava em um encontro e eu encontrei o Sr. Sebastião. Seu Sebastião, ele não sabia ler e escrever, mas ninguém pregava com a autoridade que aquele homem pregava. Eu me recordo daquele encontro por causa desse ponto peculiar. O Sr. Sebastião, ele foi usado por Deus ali naquele encontro, e de tanto ele ouvir a palavra, de tantas pessoas pregarem para o Sr. Sebastião, ele falava com uma sabedoria muito grande, que tocava o coração, que tocava a vida daqueles que estavam ouvindo. Então pensar isso, temos que ter humildade, mesmo tendo conhecimento, ter a humildade de entender que existe um Deus que é muito maior do que nós, e que a sabedoria dele vai muito além do nosso conhecimento humano. Para completar esta homilia, a gente olha para o Evangelho e aí a gente vai entender que o conhecimento pelo conhecimento, ele não nos dá a graça de abarcar tudo aquilo que podemos abarcar. Se fala do conhecimento do Cristo, do ensinamento dele, e o versículo 32 diz de modo claro: as pessoas ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Os teólogos vão dizer de uma autoridade ex ousia. É uma expressão latina que significa uma autoridade que brotava de si mesmo. Nós não temos esta autoridade ex ousia em nós, mas se somos tomados pelo Espírito, podemos ter uma palavra de autoridade contra todo e qualquer espírito imundo que tenta contra a nossa vida. Hoje é preciso pedir isso: Senhor, dai-me a graça desta autoridade que não vem necessariamente do fruto do conhecimento, mas que vem como ação da tua graça. Aqueles demônios, eles conheciam que Jesus poderia destruí-lo, que viestes a ter conosco, Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir. Sabemos quem tu és o Santo de Deus. A palavra de Jesus é simples, curta, mas de uma profundidade muito grande. Silêncio, cala-te e sai dele. Muito compreensível, muito evidente, que não há aqui necessidade de um conhecimento tão aprimorado para expulsar esse demônio, mas é necessário a autoridade que vem como fruto da graça. Eu e você, se somos homens e mulheres espirituais, temos essa capacidade de, inebriados por esse mesmo Espírito, repelir todo e qualquer espírito maligno das nossas vidas. E aí vem a palavra que condensa também esse Evangelho. Que palavra é esta? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. Eu e você, inebriados, tomados por essa força do Espírito, por esta autoridade que vem dele, podemos dizer: Deus é tudo na minha vida e nenhum mal pode me atormentar. Silêncio, cala-te, não voltes a me atormentar. Que Deus possa ser esse a trazer nesta noite a você a autoridade necessária para repelir com toda a força maligna que tenta tirar a sua alegria, que tenta sugar as suas forças, que tenta te deixar como uma pessoa cansada nestes tempos tão esquisitos. Tenho encontrado tantas pessoas reclamando disso: padre, um cansaço esquisito, a gente dorme para descansar, mas parece que acorda mais cansado. Eu não sei o que está acontecendo, padre. Nesta autoridade que me foi dado da igreja, cala-te e sai destes filhos.
todo o cansaço caia por terra agora. Amém.